Bom dia a todos. É interessante quando a gente observa que vocês estão aqui, véspera de umas férias, e estão aqui doidos por aula. Mais ou menos, né? Mas a gente se policia quanto a isso. E quero parabenizar aqui de antemão as moças que foram na ONHB, foram para a última fase, que é a fase de Campinas. Show de bola. A gente tem que parabenizá-las, porque são 7 fases, se não me engano, e elas foram para a última fase. Elas vão disponibilizar depois, porque elas não têm condições de pagar para ir para Campinas. Então, elas vão disponibilizar depois o link para que vocês possam ajudá-las. Gente, vamos ajudar, porque é representando o nosso Ceará. Fiquem em pé, as moças, para... tá certo. Mas eu quero parabenizá-las, porque a ONHB, a Olimpíada Nacional de História, ela é fantástica e é feita por Campinas. E teve uma polêmica com as escolas militares que diziam que a história tinha um viés político. Não tem nada a ver. A história, a identificação com a história é pessoal, é nossa história do Brasil. E isso ninguém pode tirar, tá certo? Então, eu gostaria de parabenizá-las de antemão, tá certo? Por conta dessa vitória. É uma vitória você ir para a última fase em Campinas, representando o nosso Ceará. Eu queria que vocês, apesar de elas não estarem aqui, uma salva de palmas para elas, porque elas merecem, tá? Nós vamos trabalhar hoje com leis de Newton. Se você quiser acompanhar pelo módulo 2, aí na página 73. 73. Antes de mais nada, o que rege a mecânica clássica são as leis de Newton. As leis de Newton são importantíssimas. Elas nos fazem observar os fenômenos físicos de forma mais simples. E é interessante nós falarmos das leis de Newton correspondendo ao nosso cotidiano. Por isso que das 23 questões que estão no nosso módulo, por sinal, todas estão resolvidas, tá? Eu passei para a aula, para o Fábio, e todas elas estão resolvidas para que você possa se identificar com leis de Newton, porque é muito incidente nos vestibulares do Enem e em outros vestibulares. Se você olhar vestibulares particulares, tem que ter uma questão de leis de Newton. Tem que ter uma questão de leis de Newton. Então, as leis de Newton são fundamentais para a gente entender o processo da mecânica clássica, mas também para a gente corresponder uma coisa importante, a incidência delas no vestibular. Tá certo? Então, as leis de Newton, Newton, Sir Isaac Newton, ele foi um homem, um gênio à frente do seu tempo. Apesar de que ele tenha errado em algumas coisas óbvias, ele procurava, por exemplo, relações da alquimia. A alquimia é mais ou menos assim, uma química de bruxaria, Mas ele procurava relações da alquimia. Ele procurava, inclusive, mensagens secretas na Bíblia, na nossa Bíblia, a Bíblia dos católicos. Então, ele tinha algumas vertentes que não foram compreensíveis para a época, mas o seu livro sobre óptica e leis
da mecânica clássica são perfeitos. Inclusive, nós devemos lembrar que temos uma quarta lei. Quarta lei, professor? Da força gravitacional. A força gravitacional interage entre massas. As massas correspondem a uma força gravitacional de aproximação, de atração. Gente, eu queria só um tempinho de vocês para que as moças, agora que estão aqui, recebam, queria que vocês levantassem, as moças representantes da UNHB, e recebam a salva de palmas de seus colegas. Vocês merecem, tá? Voltando aqui para as nossas relações de leis de Newton. Então, as leis de Newton são muito importantes para a mecânica, inclusive a quarta, né, da gravitação universal, que a força gravitacional é diretamente relacionada ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Professor, essa força gravitacional, ela interage sobre massas. Quer dizer que a pessoa que está ao meu lado, a pessoa que está atrás de mim, a pessoa que está à minha frente, interagem com uma força de atração gravitacional? Com certeza. Mas não olhem para o lado, não fiquem com medo, tá? Porque essa força é muito pequena. Ela só vai ser interessante quando nós trabalhamos com planetas. Ou seja, a minha interação, eu não vou saltar, obviamente, mas a minha interação com a Terra é o meu peso. É o meu peso. Então, se eu digo que a minha massa é invariável em qualquer parte do universo, eu não posso dizer a mesma coisa do meu peso. O meu peso depende do planeta onde eu estou. Por exemplo, no caso da Lua, a Lua tem 1,6 de gravidade, 1,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma gravidade, uma força, uma gravidade, uma aceleração gravitacional de 1,6. Enquanto que aqui na Terra, 10. É por isso que nós sentimos que somos menos pesados na Lua. Se você quiser dar um salto na Terra, você vai levantar uma certa quantidade de espaço, mas se você der o mesmo impulso na Lua, essa quantidade de espaço é muito maior, por conta justamente da força gravitacional, que é bem menor. Então, quando nós interagimos com planetas, satélites naturais, ou asteroides, ou qualquer coisa que o valha, nós temos essa interação gravitacional dependendo do produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. É interessante que entre o sistema solar interno, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tem uma nuvem de asteroides que nos protege. E os outros planetas do sistema externo, Júpiter, Saturno, Vênus e Urano, são mais afastados, mas eles também interagem. Inclusive, Júpiter é o nosso maior protetor, por causa do seu tamanho e sua interação gravitacional. Protetor no sentido de que vai vir um asteroide caindo, né, no sentido do planeta Terra, porque ele está sendo puxado pela força gravitacional do Sol. E aí esse asteroide vai passar perto da Terra, mas não vai bater na Terra por conta da interação gravitacional de Júpiter. Olha para você ver, porque Júpiter tem uma interação muito grande. Então, quando a gente estuda leis de Newton,
é muito cheio de conteúdos. Conteúdos do nosso cotidiano. Conteúdos da astrofísica. Quem quiser aí astrofísica, é uma das partes mais belíssimas, mais perfeitas do estudo das leis de Newton. Até porque você vai estudar os astros. Então, quando nós falamos da astrofísica, nós estamos explanando uma ideia bem mais ampla. Quando nós falamos exclusivamente das 3 leis de Newton, apesar de que vale também para astros, mas essas 3 leis de Newton, elas são fundamentais para você entender a mecânica clássica. Inércia é a primeira, lei fundamental é a segunda, e a terceira é a ação e reação. Tudo bem? E temos forças, e essas forças de interação pode ser interação de campo ou forças de interação gravitacionais, de campo gravitacional, inclusive. E essas forças, por exemplo, a força peso. Meu peso aqui na Terra, ele é variável. Porque a Terra, ela é achatada nos polos. Não é na forma de rosca, né, gente? E nem é plana, tá bom? Desculpem quem acredita nisso. Mas ela é esférica? Não. Ela é achatada nos polos. Ela é ovoide. Significa que se ela for achatada nos polos, o meu peso nos polos é maior do que o meu peso no Equador. Professor, é por isso que os lançamentos de foguetes, eles estão associados a mais próximo do Equador. A base de Alcântara, no Maranhão. A Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, que foi uma das grandes lançadoras de foguetes, de satélites. Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, que é o ponto mais próximo do Equador que eles têm. Então, isso facilita o lançamento de foguetes, porque a gravidade é menor. Se você falar de geografia, não sei se vocês lembram, mas os ventos, eles saem de zonas de maior pressão para zonas de menor pressão. Zonas de maior pressão é zonas onde a força gravitacional é maior, nos polos. Zonas de baixa pressão são as do Equador. E aí eu percebo a relação entre os ventos alísios, que saem dos polos e chegam rumo, né, no sentido do Equador. Por isso que quando a gente é apaixonado, eu sou apaixonado pelo conhecimento, na realidade. Eu sou apaixonado pelo conhecimento porque sou formado em física, sou formado em direito, sou formado em letras e tenho especialização em redação. Então, eu sou apaixonado pelo conhecimento. E nesse conhecimento, nós devemos identificar várias inter-relações entre os vários campos das humanas, das ciências da natureza, relacionado a linguagens, relacionado a matemática, que eu digo que matemática só tem regra de 3, mas não é uma mentira, não. Porque a maior parte das questões são relacionadas a primeiro grau, não, ensino fundamental. Que o primeiro grau, o segundo grau era da minha época. O ensino fundamental, e onde tem a maior quantidade de questões que vocês, obviamente, devem perceber, já que nós devemos identificar as nossas questões do Enem através da teoria de resposta ao item, que é o TRI. E nós não podemos, por causa do TRI, errar questões fáceis. Então, questões fáceis são em que sentido? Na matemática, regra de 3. Questões fáceis em que sentido? Na física, leis de Newton.
Então, você não pode perder esse tipo de questão. Tudo bem, galera? Então, depois dessa introdução, nós vamos trabalhar com inércia. A inércia é, primeira lei, né? Correndo. Cadê meu bichinho de passar aqui? Está aí a Isaac Newton, né? Será Isaac Newton que, obviamente, muito se fala sobre ele, mas ele era uma pessoa extremamente reclusa, tá certo? Ele era uma pessoa extremamente reclusa. Por isso que nós dizemos que ele acertou em muitas coisas e errou em outras, como todo e qualquer gênio. Todo e qualquer gênio acerta e erra. E os erros, claro, não são colocados de forma a debilitar a sua atuação. Não, eles são engrandecedores. Eu me lembro de Faraday, Michael Faraday, que nunca fez uma cadeira de física. Ele era autodidata. Michael Faraday, ele conseguia fazer suas ideias sobre a eletricidade a partir de seu conhecimento não matemático, que é muito importante, que também relaciona uma força de campo, que é uma força magnética, a força magnética, a interação magnética. Então, quando eu falo de Sir Isaac Newton, eu tenho um respeito muito grande, pois ele, obviamente, estava à frente do seu tempo. Lei da inércia. Galera, temos aí um desenhozinho, um motorista que está dirigindo, sofre uma colisão, vai para frente, obviamente, por conta dessa colisão, e essa colisão faz com que ele dispare aí o airbag e o cinto também o impeça de ir além. Então, ele tem dois protetores, o airbag e o cinto. Vamos imaginar se não tivesse airbag. A primeira coisa que eu penso é ele bater essa parte da cabeça e a parte do tórax, né, essa parte de cima, no painel, na direção. Se não tivesse cinto, só Jesus na causa, né? Porque ele teria passado pelo vidro, teria sido arremessado pelo vidro. Por isso que quando a gente anda dentro de um carro com tantas coisas soltas, eu digo porque me policiando também, porque às vezes você bota um celular no lado do seu banco, bota um computador. Pelo amor de Deus, tirem essas coisas do seu lado e deixem todas as outras atrás também fixas, por conta da inércia. Porque no momento que você tem um airbag, show, um cinto, show, mas um computador solto, ele vai tacar na sua cabeça, se ele estiver atrás. Justamente porque a inércia é isso, é uma continuidade de movimento até que lhe seja aplicada uma força resultante. Professor, não entendi. Vamos lá. Vou fazer aqui algumas coisas para vocês lembrarem de inércia no ônibus. Melhor canto para aprender inércia, tá? Principalmente, eu me lembro de um ônibus que eu ia para a faculdade, era o Paranjana, não é da época de vocês. Mas era da época de vocês, Paranjana? Minha Nossa Senhora, Paranjana, eu pegava perto lá da minha mãe. Quando a gente conseguia colocar um pé, era show demais. Quando a gente conseguia colocar os dois, era, minha Nossa Senhora. Mas não precisava nem você se segurar. Por quê? Porque a quantidade de pessoas era tão grande que você ia para frente junto com elas. Ia para trás junto com elas. Teve eu digo,
eu acho engraçado para ver a hora. Porque você não tinha condições de fazer isso, tinha que fazer isso. Para ver a hora de tão cheio que era. Agora, uma vez, eu passei mal. Eu não sei como é que o pessoal... Quando eu pensava que eu tivesse passado mal, eu tinha feito só isso. Ó. Mas não, o pessoal parece que quando vê quem está passando mal, sai de perto. É o demônio, né? Aí eu caí, realmente fiquei deitado no chão do Paranjana. Mas vamos imaginar um ônibus não tão lotado como o Paranjana. Um ônibus não tão lotado, primeira coisa que vocês devem fazer. Não, a primeira coisa que vocês devem fazer é se segurar. Óbvio, né? Não me chamo de baixinho, não. A minha estatura é um pouquinho menor do que o normal, né? Então, ou eu ficava pendurado lá, ou eu me agarrava em alguém. Das duas, uma. Ou eu fazia isso. O peso, vamos supor que isso aqui seja o meu peso, tá? Ó, no momento que o meu peso está sendo puxado para baixo, para o centro do planeta Terra, qualquer movimento que eu tenha, longe da base dos meus pés, eu perco o equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu fazia era abrir as pernas. Sem brincadeira. Eu abria as pernas no ônibus. Aí, o que é que acontece? Eu ficava prestando atenção no motorista. O motorista ia frear. Ele estava indo naquele sentido, mas ia frear. A tendência do meu corpo não é continuar o movimento? Aí eu jogava o meu peso para trás. Ele ia arrancar. Ele estava parado e ia arrancar. A tendência não é eu ser jogado para trás do ônibus? Eu jogava o meu peso para frente. E aí eu ficava surfando no ônibus, né? Detalhe. O ruim só eram nas curvas, que ou eu tinha que fazer isso, ou eu tinha que fazer isso, né? Mas inércia, eu usava todos os meus conhecimentos de inércia. Que triste, né? Mas eu usava todos os meus conhecimentos de inércia para eu poder ficar equilibrado. Se o ônibus não fosse tão lotado, né? Mas aí outra coisa que é interessante. Como é que esse rapaz, que houve uma colisão, ele vai continuar o movimento até que lhe seja aplicada uma força resultante? Quais são as forças resultantes que estão sendo aplicadas sobre ele? Aqui, o do airbag, que está protegendo, e o do cinto. Então, o airbag e o cinto estão aplicando uma força resultante sobre esse rapaz. Se não tivesse, a tendência é ele continuar o movimento. Se em movimento... Se eu passei demais? Não. Se em movimento, permanecerá em movimento até que haja uma força contrária que faça o corpo parar. Se não houver força contrária, a velocidade será constante, o movimento retilíneo. Novamente, aqui, a tendência do corpo ir para frente quando freia. Opa! Aí nós temos os princípios da inércia aí relacionados a tirinhas. Vocês sabem que tirinha, no caso aí, é um cartoon, né? Cartoon e charge tem diferenças. Então, é uma tirinha. Tirinha é um cartoon. Não, é um cartoon. Então, você tem... Newton diz que um corpo permanece em repouso. Você é preguiçoso. Não estou conduzindo... Não. Estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso só tendem a permanecer em repouso. Por sinal, uma pergunta. O Garfield está em repouso? Depende. Lembrar aí da minha aula anterior. Depende do referencial. Realmente, ele está em repouso em relação ao John, em relação à mesa. Mas ele pode estar em movimento porque a Terra não está em movimento. Então, ele está em movimento sobre outro referencial. Às vezes não percebemos que estamos em movimento. Olha aí. Não mandei você se movimentar um pouco hoje?
Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Então, são duas tirinhas que eu acho perfeitas para você cobrar a lei da inércia. Eu me lembro na Unicamp, eu acho que foi na Unicamp, se eu não me engano, que tinha uma tirinha de uma zebra, correndo, 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 e aí tinha um penhasco. Ela para. E aí todas as listras dela vão para frente. Que princípio é esse aplicado? Da inércia. Apesar de ser impossível as tirinhas saírem da própria zebra, mas essa zebra teria, se elas estivessem em movimento, teria condições de observar que a inércia estava atuando. Então, é muito interessante. E olha, quando eu olho as questões do Enem, gente, tem questões fáceis, médias e difíceis. Vocês têm que resolver as fáceis. Tem que resolver. Por quê? Segundo a teoria de resposta ao item, você, resolvendo as fáceis, é porque você resolveu com consciência. Mas vai que você responda só as difíceis, é porque você chutou. Incrível é quando você nota as notas do Enem de cada pessoa. Eu fiz 40 pontos, 40 questões. Eu também fiz 40 questões, mas quando vai observar a relação da validade daquela nota, uma pode ser diferente da outra, por causa da teoria de resposta ao item. Então, se eu colocar questões de leis de Newton, são questões que vocês não podem perder. Não podem perder, porque são simples as leis de Newton. Né? Estou falando aí da primeira lei da inércia, que dá continuidade ao repouso ou ao movimento até que lhe seja aplicada uma força resultante. Para que serve essa manivela? Aí não mexa no freio de mão, Garfield. Novamente, uma relação da inércia, a continuidade do movimento. Então, a massa dos corpos pode interferir? O que é que vocês acham? A massa dos corpos pode interferir? Eu digo que a massa dos corpos interfere muito. Quanto maior a massa, muito bem. Quanto maior a massa, maior é a capacidade de inércia desse corpo. Ou seja, se eu tenho um elefante que está em repouso e eu tenho um cachorro, se eu empurro o elefante, é muito mais difícil eu tirar ele do repouso. Claro. Então, a massa, ela é importantíssima. Eu digo que quando você bate, você não, né? Houve uma colisão entre uma Scania e um Fusca, é óbvio que quem vai sofrer mais é o Fusca ou a Scania. Os dois sofrem. Mas, claro, que a deformação no Fusca é muito maior, aí por causa da quantidade de movimento. Mas, pela terceira lei, a interação é a mesma. Terceira lei, ação e reação, né, professor? A interação é a mesma. É como se eu pudesse identificar, se eu fosse levar um murro, a pessoa está dando um murro em mim e eu estou dando uma carada na mão dela. Não é não? Olha, eu não apanhei, eu dei uma carada na mão dela. É ação e reação, a interação entre os dois tem que ter a mesma intensidade. Por isso, uma colisão entre um Fusca e uma Scania, a interação é a mesma, mas a quantidade de movimento, que é o momentum, é diferente. Tudo bem? Então, quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior a tendência de permanecer em repouso ou em MRU. O que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. A velocidade se mantém o quê? Constante. E é retilíneo, tá?
Portanto, a massa é a característica que mede a inércia de um corpo. Um trem, metrô, quando dá a sua arrancada para dar partida ao seu movimento, as pessoas que estão em repouso, indo então para trás, quando o trem inicia o movimento. A gente já falou dessa do ônibus. Quando um motoqueiro está em movimento e para bruscamente com sua moto, ele é arremessado para frente, pois todo o corpo que está em repouso, em movimento, tende a permanecer em movimento, até que lhe seja aplicada uma força resultante. Um foguete, quando lançado no espaço, tem a força inicial dando seu movimento. Mas como no espaço não tem força contrária, ele pode desligar seus propulsores e continuar em velocidade constante no espaço, pois não tem nenhuma força que o faça parar. Olha como essa é interessante. Quando vocês assistem ficção científica, ou até mesmo, né, os lançamentos do mundo, né, os lançamentos de pessoas. Quando vocês assistem ficção científica, por exemplo, Gravidade, é um filme de ficção científica. E muita ficção, por sinal, tá? Não digo que ele está totalmente errado, mas é muito forçada a barra. Que vocês observam, quem assistiu Gravidade, obviamente, observa que tem uma quantidade de lixo este, ao redor da Terra. Lixo, que tipo, professor, de lixo? É casca de banana? Não. É lixo de foguetes. Esses foguetes que são, às vezes, lançados e perdem uma parte, e esse lixo fica ao redor da Terra. E aí, obviamente, se você está só sofrendo a ação gravitacional da Terra para dentro, mas ele tangencia o movimento, obviamente que esse tangenciar o movimento não vai modificar o valor de sua velocidade. Você vai fazer com que ele continue o movimento orbitário, né, tangenciando a órbita, sem nenhum problema, porque a força, neste caso gravitacional, funcionaria como força centrípeta. Já ouviram falar da força centrípeta? Força centrípeta é aquela força resultante voltada para o centro de uma curva. É o caso, por exemplo, de uma centrífuga. Olha, cuidado com esse termo. Centrífuga. A centrifugação na máquina de lavar, ela ocorre da seguinte maneira. Ela gira rápido e a água, ela é passada por uns buraquinhos. Para onde? Para o centro do movimento. Por isso que existe uma força centrípeta. Olha que nosso cérebro, né, comanda cada coisa. Centrípeta, mas não existe força centrífuga pela hóstia consagrada. Se tiver uma questão lá que fale de força centrífuga, está errado. Está errado, não existe força que vá para fora. Ai, professor, mas quando a gente está fazendo uma curva, a gente não sente que está indo para fora da curva? Pelo amor de Deus, isso aí é inércia. É inércia. E o caso da inércia também da água. Porque a tendência ao girar é você fazer uma manutenção do seu movimento, até que lhe seja aplicada uma resultante. Então, quando você está fazendo uma curva, você está indo na direção da minha bengala. Mas existe uma força te puxando para o centro da Terra. Claro que você está sentindo, quando faz a curva, como se você fosse sair da curva. Mas isso não é nada mais, é inércia. Não é uma força, é uma tendência ao movimento. Tudo bem, galera? Eu quero deixar bem claro, porque física não é só cálculo. Quer queira, quer não,
nós temos questões teóricas. E as questões teóricas, elas são muito fáceis de você interagir. Mais do que as de cálculo, óbvio, né? Então, essa interação tende a sofrer a ação da primeira lei, que é a lei da inércia. Todo corpo precisa de uma força para se movimentar e outra para parar. Quanto maior for a massa, maior deverá ser a intensidade da força para poder variar o movimento. Quanto maior a variação de velocidade, maior a força. Isso aí resume a inércia. Lembrando que a minha aula ela vai estar disponibilizada depois, tá certo? Então, tudo isso aqui você não precisa copiar nada. Lei fundamental. Turma, o que é que este homem está fazendo? Ele está aplicando uma força sobre um bloco. Sobre um bocado de coisa aí. Ele está aplicando uma força. Essa força, o que vai fazer com esse bloco? Muito bem. Vamos pensar um pouquinho. Se eu gosto muito de futebol americano. Futebol americano é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, é verdade, é um jogo de xadrez com peças grandes. Então, o futebol americano, se uma pessoa está correndo com a bola e você não vai conseguir alcançar, você empurra ela para frente para que ela acelere e perca o movimento das pernas. E aí ela cai. Porque quando você toca com o joelho no chão, acaba a jogada. Ou, se você está à frente dela, você coloca-se na frente dela para que ela não passe, para que ela freie e os outros possam chegar e derrubar essa pessoa. O futebol americano é assim. Então, o futebol americano, ele está usando duas forças, uma no mesmo sentido e outra em sentido contrário ao movimento. Quando é no mesmo sentido, ele acelera o movimento. Quando está em sentido oposto, ele retarda o movimento. Lembram de aceleração? E quando a gente falou na aula de cinemática, nós falamos na aula de cinemática a aceleração no mesmo sentido da força ou a aceleração no mesmo sentido da velocidade, o corpo era acelerado. Aceleração e velocidade em sentidos opostos, o movimento é retardado. Então, o que ele está fazendo aí é acelerando esse corpo. Ele está imprimindo uma força. E quando esta lei diz que a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo é igual à força resultante. Gente, soma vetorial, tá? Soma vetorial. Que as mais simples são, no mesmo sentido, soma. Em sentidos opostos, subtrai. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Quando elas são perpendiculares. Quando eu levanto a mão, aqui a força, e você tem uma outra força perpendicular a esta. Aí você usa o teorema de Pitágoras. Então, atuam sobre o corpo é igual à força resultante. Essa força resultante que indicará a direção e o sentido em que o corpo se movimentará. Cuidado. No sentido da aceleração, tá? Quando uma força resultante está presente numa partícula, esta adquire uma aceleração na mesma direção e sentido da força, segundo o referencial inercial. O referencial inercial é um referencial não acelerado, ou seja, em repouso ou em movimento. Só uma pergunta, só para vocês interagirem aqui. Eu estou em repouso? Depende do referencial. Em relação a vocês, eu estou em repouso. Mas em relação a um ônibus que esteja passando aqui à frente da universidade, o que é que acontece?
eu estarei sendo jogado para trás do ônibus. Então, eu estarei em movimento em relação ao ônibus. Mas desde que ele não esteja acelerando, porque aí nós temos referenciais inerciais, que são aqueles que não possuem aceleração. São aqueles que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a um outro referencial. Se eu estou no carro, estou tentando ultrapassar um ônibus, eu pergunto, se o ônibus está nesse sentido, com 30 km por hora, e eu estou nesse sentido, com 60 km por hora, eu consigo ou não ultrapassar? Vocês morreram? Meu Deus, vou de novo. Não é muita informação não, viu? Eu estou tentando ultrapassar um ônibus que está indo naquela direção e sentido com 30 km por hora. Eu tenho 60 km por hora. Eu consigo ou não ultrapassar? Muito bem. Se eu tivesse 20, eu conseguiria ultrapassar? Mas se eu tivesse 30, eu estaria em repouso em relação ao ônibus. Espera aí, professor, minha cabeça não aguenta. Que diabo é isso aí, minha Nossa Senhora? É uma bruxaria. Não, vamos lá, de novo. Se você está em movimento com a mesma velocidade do ônibus, vocês estão em movimento em relação ao referencial, parado. Mas você, em relação ao ônibus, você está ou não em repouso também? Nem se aproxima e nem se afasta. Se você nem se aproxima e nem se afasta, você está em repouso em relação ao ônibus. Por favor, é muito simples, mas depende muito da sua elucubração, da sua, vamos dizer, das suas relações mentais. E essas relações mentais, é necessário que vocês pensem nessas situações. Claro que eu não vou poder sair. Vamos todo mundo ali fora. Vamos pegar o ônibus. Agora vamos ver. Não, não vai. Você vai fazer isso de forma empírica. Esta é a fórmula principal que vocês usam nas leis de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Força é a massa vezes a aceleração. Por favor, toda força faz com que uma massa adquira uma aceleração. É isso que ele está dizendo. E o que é aceleração? É uma variação da velocidade. Lembram do futebol americano? O cara está indo naquele sentido, eu vou aplicar uma força no mesmo sentido. Ele vai ou não aumentar a velocidade dele? Vai. Se ele está indo para cá e eu estou aplicando uma força contrária, ele vai ou não diminuir sua velocidade? Então, quando eu aplico uma força resultante, que é a massa vezes a aceleração, eu estou indicando que eu vou inserir uma aceleração sobre um corpo. O que é isso? É a massa. Desculpem, aí foi duas falhas assim. Pronto. Lei fundamental da dinâmica. Com uma força ou uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza vetorial? Precisamos de módulo, que é o valor dela, direção e sentido. O volume é uma grandeza vetorial? Volume? Volume eu preciso saber a direção. Eu tenho aqui um balde de 30 litros. Eu preciso saber a direção para onde são esses 30 litros? Isso é uma grandeza escalar. Temperatura, 30 graus Celsius.
Eu preciso saber que é para a esquerda, para a direita, para cima. Não, é 30 graus Celsius. Então, 30 graus Celsius é uma grandeza escalar. Uma grandeza vetorial precisa de módulo, direção e sentido. Força precisa de módulo, direção e sentido. A aceleração precisa de módulo, direção e sentido. A velocidade precisa de módulo, direção e sentido? Sim. São grandezas vetoriais, apesar de aceleração e velocidade poderem também ser caracterizados como uma grandeza escalar. Como assim, professor? Se eu digo que a velocidade do ônibus é 30 km por hora, eu estou utilizando a grandeza escalar. Mas se eu disser que é 30 km por hora para a esquerda, eu estou utilizando a grandeza vetorial. Tudo bem? Fazer uma soma vetorial. Está aqui o que nós chamamos de soma vetorial. A soma vetorial é diferente da soma escalar. Só vai ser a mesma coisa se eles tiverem o mesmo sentido. E aí você soma vetorialmente e soma também os valores. Se a força resultante for nula, isso é brilhante. Se a força resultante for nula, significa o quê? Significa que ele está em equilíbrio. Que pode ser estático, porque a gente só lembra do estático. Repouso. Ou em MRU. São dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Tudo bem? Não esqueçam, o equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, o equilíbrio dinâmico, quando ele está em MRU. Exemplos da segunda lei. Um bloco escorrega, descendo um plano inclinado com atrito, teremos o seguinte diagrama de corpo livre para sobre o bloco. Meu passador sobre a apostila de vocês. Ele está em movimento em relação à mesa? Não, ele não está em movimento em relação à mesa. Mas à medida que eu vou inclinando, ele começa a sofrer um aumento da força de atrito, até que eu atinja... Menino, de novo. Deixa eu botar do outro lado, que é mais fácil, tem menos atrito. Menino, mas será o Benedito? Pronto. Eu venci a força de atrito estática dele. Por isso que, à medida que eu vou inclinando, eu vou aumentando essa força que puxa ele para o plano inclinado. Claro que ele não ia, se ele tivesse uma força de atrito muito grande, como vocês viram na primeira vez, eu quase fiquei na vertical. E na vertical só temos a atuação da força-peso, né? Isso se não levarmos em consideração a resistência. Então, a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da resultante das forças que atuam sobre esse corpo. As forças, né, relacionadas à força resultante. Tem direção e sentido dessa força e é inversamente proporcional à sua massa. Aí foi o que eu falei do movimento circular. Existe aqui um movimento circular, uma força central, né, uma força que modifica o valor não, mas sim a direção e o sentido da velocidade. Essa força é a centrípeta. Força centrípeta, ela é sempre perpendicular à velocidade.
Faço uma pergunta a vocês, futuros universitários. Se eu estou numa curva, e eu estou fazendo uma curva com uma grande velocidade, a tendência do carro é passar direto, né? Beleza? Aí o que é que vai acontecer? Vamos supor que eu não consiga controlar o meu carro. E aí a tendência é eu passar direto, como aconteceu com o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele quebrou a barra da direção. Isso quer dizer que quando ele foi fazer a curva, ele não conseguiu fazer a curva, ele continuou direto. Tanto que a colisão quase frontal, se ele tivesse sobrevivido, ele teria sequelas por toda a vida. Porque ao fazer o movimento e ao ter uma colisão frontal, por inércia, o cérebro vai ou não continuar o movimento? Aí bate na caixa craniana na frente. Como ele vai bater na caixa craniana na frente e não vai poder sair, ele vai bater na caixa craniana atrás. E isso quase infinitas vezes, porque ele estava numa grande velocidade. Imaginem quantas lesões ele teve naquele acidente, justamente por causa da inércia, por causa da continuidade do movimento. Agora vamos supor que eu não seja o Ayrton Senna. E eu não consiga controlar o meu carro, mas tenha, não sei se vocês conhecem, por guarda-reios ou defensas, que são aqueles protetores que ficam metálicos na curva. Aqueles protetores metálicos, eles fazem o quê? Eles tentam, no momento que você vai fazer a curva e não consegue controlar, você tenha um atrito com a defensa, com aquela parte, né, de metal, e diminua a velocidade. Porque se eu tiver uma força contrária a essa velocidade, essa força vai ser uma força de resistência. E aí eu vou diminuir a velocidade. Essa força também é chamada de força tangencial, que, no caso, aí, se tivéssemos uma força tangencial, essa força tangencial ela modificaria o valor da velocidade. Mas, como só temos centrípeta, ela não modifica o valor, ela modifica direção e sentido. Por que a Lua não cai na Terra? Porque ela está em movimento tangencial orbitário. Mas se ela parasse? Se ela parasse, ela ia cair na Terra. Mas por ela estar em movimento tangencial, nós só temos uma força centrípeta para modificar direção e sentido. Mas se ela parasse, ela cairia por causa da força gravitacional. Então, cuidado. Os satélites, eles eternamente ficam girando ao redor da Terra? Não. Por quê? Porque tem sempre uma força puxando. E como o satélite não é a Lua, né, obviamente, ele vai ter uma certa resistência ao movimento. E essa resistência faz com que ele diminua a velocidade. E quanto mais ele diminui a velocidade, mais é a possibilidade dele cair. Tudo bem, galera? Aí é a carada, ó. Lei da ação e reação. Cuidado com o que vocês vão dizer. Aí a lei da ação e reação é que tudo que faz aqui, você no outro mundo vai receber de volta. Né? Ação e reação. Pelo amor de Deus, isso não é física, tá? Isso aí não é física. A física diz o seguinte: para toda força que surgir num corpo como resultado da interação com o segundo corpo, deve surgir nesse, segundo uma outra força chamada de reação.
Obrigado. Cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas cujo sentido é oposto da primeira. Vamos falar menos fisiquês e vamos entender o português. Se eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. De sentido oposto, mesma direção. Professor, mas sentido oposto e direção é a mesma coisa? Não. Direção aqui é horizontal. Direção aqui é o quê? Vertical. Então, direção e sentido são coisas distintas. Tenha direções iguais, mas sentidos opostos, aplicados em corpos diferentes e que tenham a mesma intensidade. Que é o módulo, né? Que é o mesmo módulo. Por isso que quando você levar um murro, eu dei uma carada na mão dele. Sem problema. Porque a carada na mão é justamente a reação. A ação e a reação. E é de mesmo sentido, aliás, sentidos opostos, mesma direção, e de mesma força. Se eu aplico uma força de 10 newtons no rosto de uma pessoa, eu vou receber quanto? Vala. De novo. Eu aplico uma força de 10 newtons na cara de uma pessoa. Eu vou receber quanto? 10 newtons. Ai, professor, quer dizer que vou receber 10 newtons, isso vai fazer sofrer minha mão? Vai. 10 newtons sobre a sua mão. Tudo bem? Propriedades do para ação-reação estão associadas a uma única interação, ou seja, correspondem às forças trocadas entre apenas dois corpos. Têm a mesma natureza, ambas de contato ou ambas de campo, logo possuem o mesmo nome, de contato ou de campo. E é indiferente atribuir a ação de suas forças à reação a outra. Turma, eu estou em pé aqui. Beleza? Eu estou pressionando o chão, estou ou não? Eu estou recebendo uma força contrária. Essa força contrária é ou não a força normal? É ou não? Beleza. Agora eu estou em cima de uma balança. Eu olho para a balança. Eu olho para a balança e vejo uma indicação da minha massa, que na realidade é uma indicação do contato que eu tenho com ela. Olha o que eu estou dizendo. Professor, quando você entra no elevador, professor, isso é uma dose, que eu nunca pensei na vida que os físicos quisessem brincar de elevador. Mas tem uma brincadeira do elevador? Tem. Se eu piso lá na balança, ela vai ou não marcar o meu peso? Se ela estiver em repouso ou em MRU. Mas se ela estiver subindo acelerado ou descendo acelerado, subindo acelerado, eu vou ou não aumentar a pressão na balança? Eu vou aumentar o valor. Descendo acelerado, eu vou ou não diminuir a pressão sobre a balança? Então, vai diminuir o valor. Mas a minha massa mudou? Minha massa nunca mudou. Mas a interação que eu tenho com o elevador é diferente. Vou explicar de uma outra maneira. Quando eu era mais fofinho, fofinho, cheinho, gordinho. Quando eu era mais gordinho, a minha esposa e eu, quando saíamos para almoçar, assim, aquele canto que a gente come até morrer, como é o nome? Self-service. Self-service? Que a gente come até morrer. Rodízio, pronto. Que eu não sabia por que a pessoa entra no rodízio para comer folha. Se eu entro no rodízio é para comer o que eu puder, né? Menos folha. Então,
Quando eu era mais gordinho, a minha esposa, antes de ir nesse rodízio, ela chama, vem aqui na farmácia para você se pesar. Ai, minha Nossa Senhora. Isso era triste. Mas, apesar dela ter sido minha aluna, ela não lembra disso. Mas eu usava de um artifício. Eu me posicionava sobre a balança e, antes de marcar, eu tentava, em algum momento, empurrar algo para cima, aliás, para baixo. Porque aí eu receberia uma reação para cima e eu perderia uns 2 a 3 quilos rapidamente. Olha, fazer isso. Mas, claro, você perdeu massa só porque eu segurei ali. Não, você não perdeu massa. Você só fez a interação de normal, de contato, ser diferente. Foi só isso que você fez. Então, a força de contato anormal, se eu me apoiar aqui na minha bengala, fora, né? Se eu me apoiar sobre a balança, não muda nada. Eu tenho que me apoiar fora. Eu vou diminuir a minha indicação da balança. Mas a minha massa muda? De jeito nenhum. Eu só estou diminuindo a interação entre a minha perna, né, a base dos meus pés e a balança. Tudo bem? Beleza. Propriedades. Essas forças são caracterizadas por terem mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade e aplicada em corpos diferentes. Logo, não se anulam. Eu acho tão bonitinho quando a gente faz os blocos, que a gente bota normal e peso. Aí a gente vai, tuco, se anulam. Não tem nada a ver que eles vão se anular porque são pares ação e reação. Porque não são pares ação e reação. A normal e o peso são pares que estão aplicadas no mesmo corpo. Olhe o que ele está dizendo aqui, ó. Aplicadas em corpos diferentes. Isso quer dizer que se eu estou empurrando o chão para baixo, o chão reage e me empurra para cima. Se eu quisesse anular por conta de ação e reação, seria a força que eu exerço no chão. Não é o peso não, professor. Não, vocês viram que não é. O peso poderia ser, mas não é. Uma força nunca aparece sozinha. Elas sempre aparecem aos pares. Uma delas é chamada de ação e outra de reação. Aí o par de forças gravitacional, par de forças elétricas, par de forças eletromagnéticas. Aí, ó, tração normal. Olha a normal onde está sendo aplicada, ó. A normal está sendo aplicada sobre a base. Assim como temos a força de atrito e a força de atrito. Então, são pares de forças. Exemplos de ação e reação. Se eu empurro o chão para trás, ele reage e me empurra para frente. É por isso que eu consigo me deslocar. Se aqui fosse liso, eu conseguiria fazer isso? Não, porque o atrito dos meus pés não conseguiria empurrar o chão para trás. E aí, vamos supor que seja gelo. Né? Aí, como o atrito é muito pequeno, eu não vou conseguir empurrar para trás e ele não vai me conseguir empurrar para frente. Essa mocinha aqui está sentada numa cadeirinha, né? Então tem a normal para cima e a normal para baixo. Aí outros exemplos que eu disse, né? A Mônica batendo no Cebolinha com uma ação, ela recebe uma reação no Sansão, e que é de mesma intensidade. Por isso, como ela bate forte, ela recebe uma força, o Sansão recebe uma força de mesma intensidade. O foguete, pares, ação e reação, que por eu lançar gases para trás, eu vou para frente. Agora eu vou me sentar aqui um pouquinho para a gente trabalhar os exercícios.
Vamos lá. Os exercícios estão na página. Qual é a página aí dos exercícios? 77. Todas as questões foram do Enem, obviamente, né? E eu gosto sempre de dizer, tem questões fáceis, médias e difíceis. Nós vamos fazer na sequência, mas todas as questões, e principalmente as lá de baixo, as últimas, são mais simples, são mais teóricas. Tudo bem? Então, nós vamos fazer as que têm cálculo ou as que são mais complicadas de entender. Tá certo? Eu deixei para primeiro. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves em órgãos internos. Por quê, hein, turma? Porque eu estou com um cinto, mas se eu for para frente, vai ou não existir uma ação de interação entre o cinto e o meu corpo? E essa interação tem ou não a mesma intensidade? Com certeza. Então, numa colisão frontal, ela tanto... uma colisão frontal com o cinto, mas ela também pode ferir o seu corpo. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simulavam uma colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da aceleração do boneco em função do tempo. Daqui a pouco eu passo para a gente entender o gráfico. Os parâmetros como massa do boneco, massa dos bonecos, dimensões do cinto e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Está aí o gráfico de aceleração por tempo, acelerômetro, né? Você tem o acelerômetro, a aceleração pelo tempo. E os cintos estão aí representados. Temos o cinto 1, o cinto 2, o cinto 3, o 4 e o 5. Óbvio que quanto maior a aceleração, maior também é a força resultante. Não esqueçam disso. Ok? Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, vamos lá. Não era para ver a resposta, não. Pelo gráfico, o cinto que apresenta o menor valor de amplitude para a aceleração é o 2. Vamos voltar. É ou não o 2? O cinto 2, ele interage com a menor aceleração. Isso quer dizer que você tem a menor força resultante. Professor, melhor seria o 3? Não. O 3 seria o pior. Porque, olha, que chega a quase 200 metros por segundo. Então, o 3 seria o pior. Mas ele frearia mais rápido. Sim, frearia mais rápido, mas você interagiria com maior intensidade com o cinto 3. Isso quer dizer que a sua força seria também maior. Mas o cinto 2, que é esse bem aqui, ó, ele é a menor interação acelerada. Se ele é menor interação acelerada, ele vai ter a menor força resultante. Então, nesse caso, nós temos o seguinte: pelo gráfico, o cinto que apresenta o menor valor de amplitude para a aceleração é o 2, sendo, portanto, o mais seguro. Pergunta que eu faço a vocês, futuros universitários. Essa questão é fácil, média ou difícil? Fácil. Ela é uma questão de interpretação de gráficos. Eu acho que poderia estar, inclusive, numa prova de matemática. Poderia ou não?
poderia estar numa prova de matemática onde você interpreta o gráfico. Vamos lá, essa outra. No dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de... Ixi, eu esqueci de colocar aí. Com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra. Uma distância do asteroide é representada. Olhe o asteroide vindo por aqui, ó, passando, e a Terra bem por aqui. Gente, se vocês soubessem quanto a gente sofre de passar asteroide perto da gente, é porque ninguém divulga. Nesse final de semana vai um asteroide passar bem pertinho da gente. Fala, professor, vamos fazer tudo que a gente tem que fazer hoje. Não, nada disso. O asteroide passa próximo, mas não tem a mínima possibilidade dele colidir. E a gente, às vezes, nem sabe. A gente nem usa dessa perspectiva de que se houvesse um cataclisma mundial, os primeiros a saber não seríamos nós. Infelizmente. Os primeiros a saber, como eu vi no filme 2012, se eu não me engano, que os ricos faziam umas proteções e tal, mas os pobres se lascavam. Então, eu quero só dizer uma coisa para você. Aproveite o seu dia. Colha o dia. É carpe diem mesmo. Sério. Porque se vier uma coisa assim, extraordinária, a gente só vai, acho que não vai nem dizer Ave Maria, porque é muito grande. Então, aproveitem seu dia. Que coisa triste, né? Não, é para vocês aproveitarem. Aproveitarem com responsabilidade, né, o dia. A explicação física para a trajetória descrita é o fato de... Galera, tem o gabarito lá atrás, mas eu não queria que vocês olhassem o gabarito. Vamos ver aqui, ó. Quando a força resultante tem a mesma direção da velocidade, o movimento é retilíneo, podendo ser acelerado ou retardado, de acordo com os sentidos de ambas as grandezas. No trecho em que o movimento é curvilíneo, há a componente centrípeta, não tendo a força resultante a mesma direção da velocidade. Qual é a resposta? É de Eva. Terceira. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia, composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para este aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia. Um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio seja de 3.000 quilos, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes teria puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento, e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse aparato mostra que eu estou utilizando uma força aqui para puxar essas duas polias. Essa aqui é uma polia fixa, mas essas duas polias aqui são polias móveis. Significa que se eu aplico uma força de 400 newtons, significa que aqui pode ter
800 newtons, porque é 400 para um lado, 400 para o outro, e 800 newtons equilibrando aqui. Se eu tenho 800 newtons aqui e aqui, ele vai equilibrar 1.600 newtons. Ou seja, à medida que eu coloco uma polia móvel, eu vou aplicar uma força menor. Isso eu vejo muito com pedreiros. Os pedreiros, quando querem subir algo, eles colocam uma polia fixa, mas algumas polias móveis. E essas polias móveis, quanto maior a quantidade de polias móveis, menor é a força por ele aplicada. Porque nós temos uma relação que é ao quadrado. A força é igual à força de sustentação, ou a força que é preciso erguer, sobre 2 elevado a n. Daqui a pouco eu passo para vocês verem essa fórmula. Essa fórmula significa justamente quanto maior a quantidade de polias móveis, menor é a força que eu preciso aplicar. Tudo bem, galera? Então, vamos continuar aqui a leitura. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi... Vamos lá. A vantagem mecânica de um sistema é dada pela razão entre a força resistente e a força potente. Na situação apresentada, a força resistente é a intensidade da força de atrito máxima. Olhe que eu chamei a max. Então, nós temos força de atrito máxima, é o μ estático vezes a normal. O μ estático é 0,8. E a normal, nesse caso aí, como não tem movimento na vertical, é a massa vezes a gravidade, ou seja, o peso, que é 3.000 vezes 10. Então, a força máxima que eu vou precisar aí, de 24.000 newtons. Quanto eu apliquei? Quanto eu apliquei? 400. Então, nesse caso, eu posso dizer que a vantagem mecânica foi o alcance sobre 400. Essa vantagem mecânica seria justamente quanto eu diminuí da força aplicável. Olha como é interessante. Eu teria que aplicar uma força de 24.000 newtons, mas eu tenho uma vantagem mecânica de 60. Por quê? Por causa das polias móveis. Ora, professor, se eu conseguir mover um navio de 24.000 newtons de força de atrito, é porque eu consegui mover com 400 newtons. Então, tive uma vantagem de 60. Essa vantagem de 60, deixa eu ver se está aqui nessa parte. Deixa eu voltar. Essa vantagem de 60 é justamente o número, a força, a relação com a força que eu vou ter para corresponder esse alcance. Esse valor máximo de atrito. Posso passar? Então, gente, contando aqui a ideia, de novo, eu tinha que puxar um navio que tinha uma força de atrito máxima de 2.400 newtons. E eu só apliquei 400. Então, a minha vantagem, só um instante,
A minha vantagem é de 60 vezes. Alguma dúvida sobre essa ideia? Por quê? Porque eu consegui essa vantagem, porque eu coloquei o número de polias móveis. Tudo bem? Tudo bem, não? Vou cantar. Quando... Bora, gente. Lembrando que isso aí está disponibilizado, né? No alcance virtual. Vamos lá. Somente com a polia fixa, a vantagem mecânica é igual a 1. Como nós vimos, se eu puxo 400, puxo 400. Mas para cada polia móvel acrescentada ao sistema, a vantagem mecânica é multiplicada por 2. A tabela apresenta a vantagem mecânica em função do número de polias móveis. Está aí, ó. Quando eu tenho uma polia móvel, 2 elevado a 1, 2. Quando eu tenho 2 polias móveis, 2 elevado a 2, 4. 3, e assim sucessivamente, para 2 elevado a n. Não é 2 não aí. Para Arquimedes ter conseguido mover o navio, a vantagem mecânica foi maior que 60. Olha, 2n maior que 60. Sabemos que 2 elevado a 6 é igual a 64. Então, o número de polias móveis usadas por Arquimedes foi 6. Turma, é importante que você guarde essa ideia. Não precisa ser matematicamente. Você guarde a ideia pelo que eu mostrei no desenho. A cada polia móvel, você tinha a posição, né, a possibilidade de ter uma vantagem 2 vezes maior. E aí você não precisa de fórmula. Você não precisa de fórmula, você só precisa da associação de que cada um vai ser 2 de vantagem. Então, se eu tenho 2 polias móveis, 2 elevado a 2. Se eu tenho 3 polias móveis, 2 elevado a 3. Se eu tenho 4 polias móveis, 2 elevado a 4. 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 é 64. Significa que eu tenho que aplicar uma força, uma vantagem maior do que 60. Sabemos, então, que é 2 elevado a 6. Resposta B de bola. Essa questão, ela é difícil, média ou fácil? Alguns podem achar que ela seja média, mas ela é difícil. Tá certo? Então, essa questão seria uma questão que vocês levariam mais tempo para resolver. Eu me lembro quando o Fábio e eu fomos fazer a prova do Enem, o Fábio dizia que se eu olhasse para a questão e achasse que ia levar mais tempo, eu circulava e passava para a próxima. Isso é uma metodologia de resolução importantíssima, porque cada vez você vai atrás das mais fáceis. As médias e as difíceis você deixa para depois. E as impossíveis, chuta. Claro, você vai deixar bem branco, não é doido, você não é louco, tá certo? Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecer a paciência de vocês. Vamos aqui para o meu ex-professor Valmir, daqui a pouco. Olha aí, com linguagens e códigos, hein, gente? Tchau.